Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Maria. Tenho 17 anos e assisto seu canal aqui de Oakland, na Califórnia. Os meus pais são brasileiros e me desculpe pela escrita, pois eu não sou tão boa em escrever em português. E este fato se deu início quando eu morava em Salt Lake, no estado de Utah. Isso vem acontecendo há meses. Eu disse aos meus pais, professores, até mesmo algumas pessoas da igreja, mas ninguém acreditava em mim. A minha melhor amiga Sarah me evita agora, e eu simplesmente não sei mais o que fazer. O que começou com um joguinho divertido tornou-se algo que está constantemente me assombrando, e mal consigo dormir, porque alguém está me observando aonde quer que eu vá. Há alguns meses, era uma noite de sexta-feira, e a Sarah dormiu na minha casa para fazer o dever de casa e colocar o papo em dia. Somos amigas desde o ensino médio. Éramos como irmãs e também éramos vizinhas. Então, você não poderia nos encontrar separadas. E quando entramos no ensino médio, o nosso tempo era corrido, mas ainda achávamos tempo para sair. E depois que terminamos o nosso trabalho escolar, concluímos a noite com um filme de terror. Normalmente, assistíamos algumas comédias românticas, mas naquela noite resolvemos ver um filme de terror. Terminamos o filme e ela acabou dormindo. E foi em algum momento da madrugada que eu senti uma mão em meu ombro, e isso me assustou. E bem quando eu estava prestes a gritar, uma mão cobriu a minha boca. Era Sarah, e ela começou a rir e lentamente afastou a mão. Que diabos, Sarah? Eu gritei em um sussurro. Relaxa, ela riu. Me desculpe, eu simplesmente não pude resistir. O que está acontecendo, Sarah? Que horas são? São quase 3 da manhã. Comecei a me virar para voltar a dormir, mas ela me impediu. Espere, por favor, vai ser muito divertido, eu juro. Sarah implorou. O que você quer, Sarah? Ela empurrou o telefone na direção do meu rosto e a luz me cegou por um momento. Eu estremeci um pouco, mas depois de um momento os meus olhos focaram nos resultados da sua pesquisa no Google. E a Sarah estava procurando tábuas Ouija e como fazer uma. Bem, eu não tinha certeza do que senti primeiro. Medo ou frustração com ela me acordando. Insisti para que ela voltasse para a cama. Bem, o resto do fim de semana foi tranquilo. E quando a próxima sexta-feira chegou, a Sarah insistiu que fôssemos dormir na casa dela naquela noite, pois já fazia um tempo que eu não ia. Bem, então concordei. Entramos no ônibus e na nossa parada fomos direto para a casa dela. E quando entramos, o pai dela estava no telefone na cozinha. Ele nos viu e murmurou um olá. Bem, o pai de Sarah é muito gentil. Ele era um banqueiro ou algo assim, e a sua mãe era enfermeira. E depois que Sarah e eu nos tornamos amigas, os nossos pais também se tornaram próximos. Então, eu considerava os pais dela como a minha família. Corremos para o quarto dela, e ela fechou a porta logo atrás de mim. Você não vai acreditar no que eu tenho aqui, ela disse. O meu coração afundou quando ela tirou uma caixa do seu armário e ali era uma tábua Ouija. Como diabos você conseguiu isso? Por favor, Maria, vai ser muito divertido. Vamos! Bem, vamos terminar o nosso trabalho escolar primeiro, eu falei. E depois que terminamos o nosso dever de casa, o pai de Sarah nos chamou para comermos uma pizza.
Ele nos perguntou o que estávamos fazendo naquela noite. E Sara disse a ele sobre o uso do tabuleiro Ouija. Ele riu enquanto nos dizia para não falar muito alto. Então ele pegou algumas fatias de pizza e se retirou da sala para o seu escritório, que ficava ao lado do quarto de Sara. Sara insistiu que ficássemos acordadas até 1h da manhã para iniciar o ritual. Passamos o tempo com vídeos no YouTube, e isso me deixou um pouco à vontade até chegar a hora marcada. Bem, eu não conseguia acreditar que estávamos realmente fazendo algo tão estúpido. Sara abriu espaço no chão e ali ela colocou o tabuleiro. A tábua não era como uma de plástico que você vê nas lojas hoje em dia. Parecia uma antiguidade. Era de madeira com bordas marrons escuras e o interior era um assento amarelo claro com letras pretas desbotadas. Sinceramente, era muito bonito. Sara puxou algumas velas e as colocou sobre a mesa. Desligou a luz do quarto e as chamas bruxuleantes iluminaram fracamente o local. Ela colocou um ponteiro de madeira no tabuleiro e o seu centro de vidro redondo refletia a luz das velas. E a Sara mal pôde conter a sua empolgação ao colocar as mãos na tábua e assim me apressando para fazer o mesmo. Coloquei as minhas mãos sobre o ponteiro e o mesmo estava estranhamente frio. Agora, uma de nós deve fazer as perguntas. E eu acho que você deve fazer isso. Sara disse. O quê? Eu nem sei o que perguntar. Eu gritei. Ah, pergunta qualquer coisa. Sara riu. Eu não queria seguir os planos dela, mas ela passou por todo esse trabalho para fazer isso. E ela estava tão determinada a fazer isso, e eu me sentia um pouco mal se eu negasse a sua diversão. Concordei com as perguntas. Então pegamos o ponteiro com as mãos e começamos a movê-lo em círculos em cima do tabuleiro. O som dele deslizando pela madeira ecoou por todo o quarto. Deslizamos o ponteiro no centro do tabuleiro e respirei fundo. Olá, há alguém aqui conosco? Eu perguntei. E o meu coração começou a disparar. Nada aconteceu por alguns segundos, e logo quando me senti um pouco à vontade, o ponteiro começou a se mover, deslizando em direção ao sim. Eu olhei para Sara e ela estava sorrindo de orelha a orelha, com seus olhos fixos no tabuleiro. Por favor, Sara, para de brincar. Eu sussurrei, porém o seu olhar estava preso na tábua. Você é um fantasma? Eu perguntei com cautela. Sara riu da pergunta e o ponteiro deslizou para o não. O meu coração começou a bater tão rápido e eu logo disse: o que você quer dizer com não? O que você é? Então, o ponteiro começou a parecer que estava queimando frio nas pontas dos meus dedos e eu senti ele se mover novamente. Ele começou a se mover em direção às letras D, I, A e B. E antes que pudesse terminar, eu gritei e me afastei do tabuleiro para trás. A Sara estava rindo do meu terror. Que diabos, Sara? Por que você me assusta assim? Eu gritei. Ela riu um pouco e o seu rosto ficou sério. Vamos, Maria, pare de brincadeiras. Eu não estou brincando, é você que está. O seu rosto se tornou preocupado e ela disse: olha, Maria, eu não estava mexendo, eu pensei que você estava. O pai de Sara bateu a porta e logo disse: vocês estão bem aí, garotas?
Olhamos uma para a outra por um momento e falamos: "Sim, pai, apenas nos assustamos usando aquela tábua." A Sara riu. Um longo suspiro pôde ser ouvido além da porta, e o pai dela disse: "Bem, tudo bem então. Tentem ir para a cama, pois está ficando tarde." Acendemos as luzes e apagamos as velas. Sara estava guardando a tábua Ouija, porém ela tinha uma expressão de preocupação no seu rosto. "Tem alguma coisa de errado, Sara?" Eu perguntei. Sara olhou para mim e parecia relutante em dizer isso. "Olha, Maria, nós não dizemos adeus." Fiquei confusa com o que ela disse e perguntei: "Como assim não dizemos adeus?" "Você não deve tirar as mãos até dizer adeus ao espírito. Dizem que quando estamos usando o tabuleiro, abrimos um portal. E a única forma de fechar esse portal é se despedindo do espírito." Ela disse: "Eu já vi o suficiente, Sara. Por favor, vamos dormir agora." Eu implorei. Então, guardamos tudo e deitamos. Nós duas dividimos a cama e tentamos dormir. Mas o que ela disse me deixou preocupada. A cama de Sara ficava em um canto perto da sua mesa e de uma janela. E enquanto ela dormia do lado da porta, eu estava ao lado da janela. E eu não conseguia dormir com aquilo na minha cabeça. Acreditei que de jeito nenhum estávamos falando com o diabo. E isso tudo era apenas uma brincadeira que Sara estava pregando em mim. Fechei os olhos e tentei ao máximo adormecer. Mas foi então que ouvi algo vindo de fora da janela de Sara. Era o som de passos pesados caminhando em nossa direção, e folhas e gramas sendo esmagado embaixo deles. Eu estava apavorada. Eu estava apenas imaginando coisas, pois o tabuleiro Ouija estava colocando pensamentos malucos na minha cabeça. Fechei os olhos com força, e então ouvi novamente a respiração pesada do lado de fora da janela. Eu não sabia mais o que fazer. A respiração era tão funda e cansada, mas era definitivamente real. Eu lentamente removi o cobertor do meu rosto e espiei pelo canto dos olhos em direção à janela. O meu coração afundou quando eu vi algo pelas frestas da cortina. Alguém ou algo estava fora da janela, olhando diretamente para nós. Bem, olhando para mim. E por um momento, eu juro que fizemos contato visual e ouvi um estremecimento de respiração baixa. Então, aqueles olhos, pois eu nunca em minha vida vou esquecer aqueles olhos. Eles eram vermelhos como brasas, mas do jeito que eles se curvavam, parecia que eles gostavam de me ver tremer assustada. Debaixo daqueles olhos malignos, eu vi, iluminado pelo luar fraco, um sorriso cheio de dentes pontudos. Os seus dentes se abriram e uma língua saiu para lamber os seus lábios rachados, e uma risada baixa e abafada quebrou o silêncio, seguido por um ruído estranho. E foi quando eu soltei um grito de gelar o sangue. A Sara deu um pulo e gritou: "O que está acontecendo?" "O diabo, Sara! O diabo está lá fora da sua janela!" Eu disse a ela, e a minha garganta doeu com um grito. Ela olhou para mim e gritou pelo seu pai. Um momento depois, o pai de Sara escancarou a porta e olhou para nós. E nós estávamos absolutamente apavoradas. Expliquei a ele o que estava acontecendo, e ele abriu as cortinas da janela e olhou para fora. "Me dê um minuto, garotas."
Ele nos tranquilizou e saiu correndo do quarto. Ouvimos o som da porta da frente se abrindo. Alguns minutos se passaram e ele voltou. Estava coberto de suor e sem fôlego. Ele nos disse que correu pela casa e olhou para as ruas, porém ele não viu nada. Você disse que viu alguém lá fora? Ele perguntou. Olhei para ele por um momento e não queria parecer maluca e dizer que vi o demônio lá fora. Bem, eu não tenho certeza. Eu acabei de ver alguém olhando pela janela. Eu disse a ele. Maria, por que não dormimos no sofá essa noite? A Sara sugeriu. Passamos o resto da noite no sofá e eu tentava dormir, mas as lembranças daqueles olhos me manteve acordada. E toda vez que eu tentava voltar a dormir, eu podia ouvir aquela risada ecoar pela minha cabeça. E a maneira como ele lambeu seus lábios, a minha pele arrepiar. Na manhã seguinte, a mãe de Sara voltou para casa e fez o café da manhã. Ela trabalhava no turno da noite como enfermeira, mas adorava me receber em sua casa. O pai de Sara trouxe à tona o que aconteceu naquela noite, e a sua mãe nos repreendeu por jogar um jogo estúpido. Depois do café da manhã, eu peguei as minhas coisas para ir para casa, e a Sara estava preocupada comigo. Mas talvez a sua mãe estivesse certa, e isso só estivesse na minha cabeça. Quando saí da casa deles e caminhei em direção à minha casa, eu pensei ter ouvido aquela risada baixa novamente. E quando cheguei em casa, os meus pais me perguntaram o de costume, se eu me diverti e como estavam os pais de Sara. A conversa fiada de sempre. O tempo passou e quando a noite chegou, eu fui para o meu quarto e caí na cama. E isso me perturbou um pouco, porque eu tinha o meu quarto arrumado de forma semelhante ao quarto de Sara. E foi aí que eu olhei pela janela. E quando olhei lá fora, eu me assustei com o que vi. Eu então pulei e pressionei as minhas costas contra a parede. E eu vi um par de olhos vermelhos olhando para mim pela janela. Corri para a janela e abri totalmente as persianas, mas não havia ninguém lá fora. E nada estava lá. A minha mãe veio correndo ver se eu estava bem, mas eu estava sem fôlego e suando muito. Mas disse para ela que estava apenas cansada. E isso durou alguns dias, até semanas. E todas as noites eu me certificava de que as janelas estavam bem fechadas. E o meu pai pensava que eu estava sendo paranoica. Eu disse a ele o que estava vendo, mas os meus pais me ignoraram e disseram que tudo isso era coisa da minha cabeça. Eu até disse a Sara que quase toda vez que eu olhava pela janela, eu via o diabo olhando de volta para mim e sorrindo para mim. Ela também disse que era coisa da minha cabeça, como se eu estivesse tentando assustá-la, mas era eu que estava com medo. E com tudo isso, eu mal conseguia dormir. O diabo estava tentando me levar. E todas as noites eu via e ouvia aquele barulho maldito. Era uma risada maléfica e grunhidos como de cachorro, e ninguém acreditava em mim. Eu não tinha certeza do que fazer. A minha mãe pensou que eu estava tentando colocar fogo na casa, quando comecei a queimar sálvia em casa para afastar os maus espíritos. No sábado passado, os meus pais me pediram para ficar em casa e cuidar da casa, enquanto eles saíam com a mãe de Sara porque ela teve um dia ruim. A Sara estava se sentindo mal, então ela não poderia vir. Mas eles me disseram que o seu pai estaria em casa.
e me garantiram que se alguma coisa acontecesse, que eu ligasse para eles. Mas se houvesse uma emergência, que eu ligasse para o pai de Sarah. E quando a noite chegou, eu estava tão nervosa que parecia que aqueles olhos estavam por toda parte. Eu estava no sofá da sala e liguei a TV para me acalmar. Eram cerca de 20 horas, quando decidi verificar as janelas pela 10ª vez. Tínhamos uma grande porta de vidro que dava para o quintal. Eu olhei para fora e vi uma forma escura parada ali na escuridão. Eu me apavorei. Lutei para trancar a porta e corri, quando de repente ouvi um soco na porta. Corri para o meu quarto, mas me virei para ver a coisa na porta de vidro, e o seu rosto estava pressionado contra o vidro, e aqueles olhos revelaram o meu horror. E foi aí que uma língua começou a lamber o vidro, e lágrimas encheram os meus olhos. E foi aí que percebi que aquilo que eu chamava de diabo era um vampiro. Ele era pálido, com orelhas pontudas e os seus olhos vermelhos como fogo. Aquilo me encarava pela porta de vidro, mostrando as suas presas afiadas. Corri para o meu quarto e bati a porta. Corri em direção à minha mesa, onde o meu telefone estava carregando. Eu me atrapalhei um pouco, mas quando quase o peguei, o meu telefone caiu no chão. E agora, aquilo estava batendo a minha janela. E era tão forte que eu fiquei surpresa que o vidro não quebrou. Peguei o meu telefone e liguei para o meu pai. Pai, por favor, venha rápido para casa. Alguém está do lado de fora, está tentando entrar. Eu gritei. A ligação começou a falhar e logo a linha ficou muda. O meu coração estava disparado e então as batidas no vidro pararam. E foi aí, neste momento, que eu ouvi um barulho familiar. Era o som de um telefone vibrando. E eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu caminhei lentamente em direção à janela. Eu não podia acreditar, mas eu tinha que ver. Pelas frestas das persianas, eu vi o pai de Sarah parado do lado de fora da minha janela, e ele estava com o telefone na mão. Ele olhou na minha direção, mas acho que ele não pudesse me ver. Eu o vi sorrir. Então, ele lambeu os lábios e começou a se afastar. 1 minuto depois, eu ouvi uma batida na porta da frente. Corri até a porta e olhei pelo olho mágico. O pai de Sarah estava além da porta, e o seu olho também estava espiando pelo olho mágico. Maria, abra a porta! Ele disse em uma voz cantante. O seu pai quer que eu verifique você. Então, deixe-me ver esse rosto bonito, Maria. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não queria abrir a porta. Vamos, querida, me deixe entrar. Ele disse zombando. Ele começou a bater a porta. E então, ele começou a gritar. Deixe-me entrar, sua vadia! Corri de volta para o meu telefone e fiz a única coisa racional. Chamei a polícia. Uma voz do outro lado perguntou qual era a minha emergência. Um vampiro, tem um vampiro lá fora, e esse vampiro é o pai da minha amiga. Poucos minutos depois, a polícia apareceu. E daí, eu ouvi o pai de Sarah falando com eles. Bem, eu não sei o que está acontecendo. O meu vizinho acabou de me ligar para ver a filha dele. Porque ela estava sozinha e eu acho que ela está enlouquecendo. Alguém chame uma ambulância. Pois ela provavelmente está drogada ou algo assim. O pai de Sarah disse isso à polícia. E quando abri a porta,
Contei aos policiais o que estava acontecendo. Porém, eles não acreditaram em mim. Os meus pais correram para casa e eles não podiam acreditar no que estava acontecendo. E eles pensaram que eu havia surtado de vez. A Sarah estava doente e ela saiu fraca e me perguntou o que estava acontecendo. Mas tudo o que eu poderia dizer é que o pai dela era um vampiro que estava me observando. Ela olhou para mim, confusa e muito preocupada. A polícia não foi muito a fundo, e os meus pais ficaram constrangidos com toda a minha acusação. A mãe de Sarah estava com raiva de mim, e a Sarah parou definitivamente de falar comigo. E já faz um tempo desde aquele dia, e todo mundo pensa que eu sou louca. E todos de Salt Lake me chamam de Devil Girl, garota demônio. E assim eles mantêm distância de mim. A Sarah parou de falar comigo e os meus pais ficaram com tanta vergonha que insistiram que nos mudássemos. Agora estamos arrumando as nossas coisas na nossa nova casa aqui em Oakland. E eu só queria deixar aqui o meu relato. E espero que alguém acredite. Naquela noite que Sarah estava doente, eu não pude deixar de notar sua palidez. E acredito que o seu pai tem se alimentado do seu sangue. Nos mudamos para a Califórnia, mas ainda sinto que estou sendo perseguida por aquele vampiro. Eu vi aqui no canal Elite Oculta que os únicos que acreditarão em mim e poderão me ajudar é o famoso Descobre. Porém, eu não sei como entro em contato com eles. Estou enlouquecendo e toda noite eu tenho pesadelos com aquele vampiro. Pesadelos que eu não sei se são reais ou não. Boa noite.